está sendo sempre, né? As pessoas sempre vêm aqui para receber uma palavra de conforto. Que é de conforto, né? Sempre visando esse mal que está aí assolando não só o Rio de Janeiro, todo o Brasil e todo o mundo. São mortos e mais mortos, coisas terríveis. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para os amados irmãos que está em Romanos. Romanos 11. Obrigado. 11. Vamos ficar nesse versículo, nesse capítulo. Durante esse mês, eu venho lendo esse capítulo de Romanos 11, e ele é muito interessante. Ele fala de 2 povos, e normalmente nós ouvimos algo. Parece que os cristãos parece que tem colocado, por exemplo, um povo que é o povo da promessa, de lado. Mas antes de entrar no texto, há um versículo que ele é muito conhecido. Vou falar o tema primeiro, que é a importância de Israel para o mundo. Veja bem, a importância de Israel para o mundo. Por isso estou me referindo os cristãos em si, após Jesus, mas o povo de Israel num todo. Mas antes do nosso presidente ser eleito, ele usava um texto. Está em, irmão, preciso abrir, em João 8, 31, 32, exatamente mais o 32. Acho que esse texto ficou muito conhecido, talvez mais ainda do que o João 3,16. João 3,16 todos conhecem. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Mas o versículo que o presidente Bolsonaro cita, qual é? Qual é? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Todos. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Esse versículo está incompleto. Mas essa é a realidade, a gente sempre cita esse. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É interessante porque todos os sermões, estamos meditando isso em cada pastor, todos os sermões deviam começar com esse texto, mas não o 32, mas sim o 31, que ele é importante. Ele é a chave. E a partir dele você pode examinar, desde Gênesis a Apocalipse, que o tema pode ser a mesma coisa. O Adriel, ele falou ali, quem leu a palavra hoje? Né? Então, examinar a palavra, isso é importante. Mas o que diz o versículo 31? O versículo 31, ele diz assim: veja, disse Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido. Olha só quem estava falando, direcionando a quem? Aos judeus que haviam crido. Então, a partir daquele momento, eles passaram a ser os judeus messiânicos. Eles passaram a crer no Messias, passaram a crer em Jesus. Então, Jesus mostrou para eles o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa é a chave. Aí ele completa. Aí ele vai para o segundo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas onde está a verdade de Deus? Não é? Você encontra a verdade de Deus na minha pessoa, do pastor Manuel, do pastor Damásio? Não encontra. Se ele não pegar
pegar e meditar na palavra de Deus, eu meditar na palavra de Deus, para trazer algo, uma revelação, um texto muito conhecido, mas mesmo assim traz uma revelação, e não passa essa mensagem exatamente conforme está escrito na palavra, aí ele coloca, aí eu mesmo, o próprio pastor, outros pastores, quando coloca, fugindo da realidade bíblica, o que é que está colocando? Uma apostasia, um engano, uma opinião dele próprio, mas está colocando a verdade que está escrito na palavra de Deus. Essa é a verdade. 30 minutos, não é isso? É. Então nós vamos agora para o texto. Então isso é importante, amados irmãos. Para que eu conheça essa verdade, é necessário que eu tome uma atitude, que é permanecer na palavra de Deus. Essa é a minha atitude. Digo para você mesmo, essa é a minha atitude. Crê nisso? Permanecer na palavra de Deus. Se você não orar, que você ora, que você jejum, que você faz isso, mas se você não lê a palavra de Deus, você não vai estar atento para as artimanhas dos falsos obreiros, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos rabinos, da falsidade de tudo, porque a palavra de Deus não mente. Essa é a verdade. Então você tem que estar com a palavra para saber o que eu estou falando aqui, se tem um respaldo bíblico ou não. Aí você pode muito bem, através dessa leitura, porque você tem o Espírito. Quem tem aqui o Espírito de Cristo em vocês? Quem tem? Amém? Então todos têm. Então ele vai te dar condições para você compreender a palavra de Deus. Então o que nós vemos aqui, nesse texto, é Romanos 11, que vai de 1 a 30 e... Mas eu vou passando rápido, porque é um texto muito conhecido, e depois os irmãos podem ir, entendeu? Ele vai até o versículo 32, mas é uma leitura. Tem muito aqui, é porque eu botei realmente a letra muito grande para mim. Não facilita mais. Bem, amados? Então vamos lá. Primeiro, Deus nunca rejeitou e não rejeitará o seu povo. Ou seja, rejeitará Israel. Eu já ouvi, os irmãos já ouviram, de alguém se fala assim: nós somos o novo de Israel. Nós somos o novo Israel. Ué, ele tem o velho? Não tem. Só existe um Israel. Então eu não posso de maneira nenhuma falar, ou o pastor, o que quer que seja, e falar, nós somos o novo Israel. Qual o sentido? Encontra algum respaldo nisso? Não encontramos respaldo sobre isso. Mas afirma, o que é que vem atrás disso? Né? O que é que vem atrás disso? Então nós vamos ver o seguinte: Deus nunca rejeitou e não rejeitará o seu povo. Vamos lá, presta na leitura, versículo 1, diz assim. Pergunta, aí Paulo começa a comentar, talvez ali, ministrando, aí ele diz assim: pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? E ele me responde: de modo nenhum. De modo nenhum o Senhor rejeitou o seu povo. Aí ele começa a falar por ele mesmo, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo... Todos conhecem essa passagem. Depois daquela vitória tremenda, ele foge com medo de uma palavra de uma mulher. E então ele fica ali se lamentando diante de Deus. Aí então ele diz assim: Senhor, versículo 3, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Versículo 4:
Ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim. Estamos no versículo 4, não é isso? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim pois, assim pois, também agora, no tempo de hoje, o que diz? Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Olha, amados, a gente pensa que às vezes a graça aconteceu só após Jesus. Não! A graça está lá no Antigo Testamento. Deus, aquele povo, foi alcançado pela graça de Deus. Porque antes da palavra ela ser escrita, ela era falada. No tempo assim de Noé, existia uma geração em que Noé, antes do dilúvio, era um homem justo. E se ele era um justo, ele andava na presença do Senhor. E assim vem relatando esses homens. Então, ou seja, ele foi alcançado pela graça. Aquele povo que entrou no Egito, que foram 70 vidas, aquele povo passou por um problema muito difícil do cativeiro. Mas a graça de Deus estava com aquele povo. Então a graça de Deus alcançou aquele povo judeu que Deus separou para ele. Versículo 6. Se é pela graça, já não é pela graça, pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O Israel busca... vou ler de novo. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Aí, amados, começa algo assim, muito tremendo, né? A gente vê aqui, vou ver aqui, está no versículo 7. Aí vai no versículo 8. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até que ao dia de hoje, até aquele dia de hoje. Isso é um texto que aqui está em Isaías. Mas Deus fez um propósito para aquele povo. O que foi que ele fez? É que ele tivesse colocado um véu, tapou os olhos para que ele não pudesse ver, isso com alguns, e os ouvidos para que ele não pudesse ouvir, porque tinha um propósito de Deus fazer isso com uma parte do povo dele. Mas o povo da promessa, o Israel, ou seja, mais tarde nós vamos ver aqui, esse é o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Tinha esse propósito de ser uma nação, bênção. E havia um propósito também na parte de Deus de fazer com que um povo entrasse, fizesse parte deste povo, desta herança. É o que nós vemos aqui, né? Versículo 8, vou repetir. Como está escrito: Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até os dias de hoje. Essa é a realidade. Primeiro, Deus não abandonou o seu povo, Israel. Às vezes nós deixamos Israel de lado, ignoramos esse povo que Deus levantou ele como uma nação que seria verdadeiramente uma bênção, que nós podemos ver aqui a seguir. E no segundo, podemos ver agora o seguinte: a bênção do mundo depende da restauração de Israel.
Quem crê nisso? Veja bem, aqui não está falando do povo, dos cristãos. Não está falando aqui dos gentios. Então nós vamos ver aqui que a bênção do mundo depende da restauração de Israel. A restauração de Israel é fundamental para que as nações sejam abençoadas, como está escrito em Gênesis 22, 18. Ele diz assim, se não abrir, amados, diz assim, olha, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Esse relato foi exatamente quando Deus colocou a prova a Abraão. Quando pediu Isaac para fazer o sacrifício. Isaac, não é isso? Isaac fazer o sacrifício. E ele obedeceu. Isso aí foi uma obediência. Ele obedeceu e levou Isaac, fez todo aquele preparo que os amados irmãos conhecem, sabe? Mas quando ele foi aprovado, ouviu a voz do céu pedindo para que ele não executasse, porque ele até levantou o cutelo para imolar o filho. Aí a obediência, a ordem que ele recebeu lá atrás, pega o seu filho e traga, e faz o sacrifício para mim. Imagina como era o coração daquele homem. De hoje ele pegar, Manuel, pega sua filha, pequenininha, e leve para o monte, e ali você sacrifica. E ela era a promessa. Eu não sei, nem imagino. Não dá para imaginar o sofrimento, a dor, a angústia. Mas assim ele fez. E por isso, Deus o abençoou. E não deixaria nenhuma descendência, que não deixaria de abençoar através daquele homem. Então ele passou a ser o pai de quê? O pai da fé. Então é por isso que ele repete, ele diz assim, nela, ou seja, na descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, quem será, vamos dizer assim, qual é a nação que será uma bênção para as outras nações? Que povo é esse? Povo de Israel. Amém? Em Êxodo, mais um exemplo aqui, em Êxodo 19, 5, 6, está escrito, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o versículo 6 diz, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás ao povo de Israel. Amém? Nada ainda está se falando aqui sobre os gentios. Apenas o povo de Deus, o povo de Israel, Jacó. Irmãos, estão entendendo? Sendo claro? Parece que é meio complicado, mas não. Essa é a realidade. Está escrito aqui, tudo isso em Romanos 11. O versículo 11, agora vamos lá para o versículo 11. Romanos 11. Isso, 11 e 11. Irmão, não tire os olhos desse capítulo não, que vamos só trabalhar nele. Eu cito alguns textos que estão fora, mas só nele. O versículo 11 diz assim, acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Isso aqui eu estou usando uma versão que fica mais clara para vocês, que é a NVT, tá? A nova versão transformadora. Então eu peguei, substituí e coloquei esse texto. Diz assim, acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Aí já é uma outra expressão. Claro que não. Foram desobedientes,
E por isso, Deus tomou a salvação acessível, agora entra, aos gentios. Amém? Amém? Agora está falando com você, está falando comigo. Né? Aos gentios, para que o seu próprio povo sentisse ciúme. E verdadeiramente ele sente ciúme. Eu vi um relato de que existe 1 milhão de judeus messiânicos na terra. Eu glorifiquei a Deus por isso. É bastante. E é um grupo de um judeu messiânico, de um rabino, que tem a missão de levar essa mensagem mostrando a ele o Messias, mostrando a ele para o que representa Jesus, para os gentios, que é Jesus. Ele tem uma expressão que não coloca o A no final. Yeshua, uma coisa assim. E depois para nós que é Yeshua, que é Jesus, o Messias. Então quando eu li aquilo, e olhando aqui a palavra de Deus, vendo que Deus nunca abandonou, mas eu vejo aqui entre linhas que os próprios cristãos, que alguns rejeitam Israel, e os próprios cristãos até vamos dizer assim, se afasta dos judeus como eles tivessem praga. Ao contrário, amado irmão, ele é bênção. Deus levantou esse povo lá, ele sofreu de novo do Egito, aquele povo passou por várias provações. É certo que no deserto ali, em uma geração foi extinta por causa do pecado, mas uma nova geração entrou na terra de Canaã da promessa. Essa é a verdade bíblica que está. Então Deus não vai de maneira nenhuma nos abençoar. Nós temos que amar este povo, nós temos que estar junto desse povo, não é usar as mesmas práticas que eles praticam, porque ele vem de uma geração, ele vê, é um povo diferente de nós, mas não podemos ignorar este povo. E nós vamos ver mais tarde, e coisa tremenda. Aí o versículo 12 diz assim, 12. Ora, se a transgressão dele redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, olha só, quanto mais a sua plenitude. Sabe o que quer dizer isso? Quando Israel for plenamente restaurada. Então não sou eu que estou falando. Não é o pastor Manuel que está falando isso. É a palavra que está falando isso. Que na realidade não somos gentios. A realidade que tem que ser restaurada, e quem vai ser restaurada, são o povo judeu. Quando isso se completar, já está próximo o fim. E já está. Nós estamos passando por essas coisas. Eu estava vendo. Eu nasci nos anos 50, 52. Quando chega a 60, já alguma coisa muda. 70 já muda. 80 já muda alguma coisa. 80, 90, 2000, 2010, pronto. Aí o negócio ficou feio mesmo. Quem é mais antigo sabe muito bem que naquele tempo o modo de vida era totalmente diferente. Amém? Não é só lá onde eu nasci, em Sergipe. Não. Aqui mesmo. Quando eu vim para cá, eu já estava com 13 a 14 anos. Amém, irmãos? Estão me entendendo? E esse versículo eu gosto muito, pastor. Eu amo esse versículo. Ora, se a transgressão dele, olha bem o que eles fizeram, redundou em riqueza para o mundo. Isso foi o propósito de Deus. E o seu abatimento, foram abatidos em riqueza para os gentios. Isso transformou em riqueza para os gentios. Ou seja, transformou em riqueza para mim. Olha aí, transformou em riqueza para mim. Repitam. Mais uma vez. Essa é a verdade, amados.
alguns foram endurecidos, para que nós pudéssemos entrar. Então a riqueza, e nós iremos fazer parte da riqueza das promessas que Deus tem ali, no Antigo Testamento, toda ela, nós faremos parte. Nós, os gentios, é que fomos enxertados na oliveira natural. Irmão, tinha consciência disso? Quem conhecia essa passagem? Com esse entendimento? Levanta a mão. Mas é isso, amados irmãos. Está vendo como é que é bom ler a palavra de Deus e pedir ao Senhor entendimento? Eu aprendi uma coisa, amados irmãos, há muito tempo atrás. Eu tinha um medo tremendo, até de me aproximar com as pessoas, para pedir pastor. Então, para mim o pastor era lá e eu aqui. Isso é bem no tempo de escola. Mas quando eu li na palavra de Deus é o seguinte, agora não lembro muito bem do versículo, mas diz assim, que precisa de alguma coisa, peça a Deus. Uma coisa parecida assim. Isso é sabedoria. Isso, peça a Deus. Aí eu estava lendo a palavra de Deus e estava, Senhor, me mostra isso aqui, eu vou pedir explicações para quem? E o Senhor me revelando, me mostrando. Aí eu fui aprendendo a ter confiança. O que o pastor pregava, eu examinava na palavra, se batia, opa, legal. É isso mesmo. Então a minha atitude passou a ser assim, de examinar a palavra e estar atento ao que pregava. Eu tive ótimos pastores, graças a Deus. Aquele que me batizou, o pastor Francisco do Amaral, lá da Igreja Batista, lá de Madureira, na rua Domingo Lopes. Tive depois o pastor Bonfim. Depois passei para cá, disse o pastor Sério. Foram 3 pastores. Quando eu passei para cá, foi por causa da revelação da palavra. Examinando a palavra, cheguei no versículo de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante o período de 1000 anos. Aí eu dei um glória a Deus lá em casa, mas eu não sabia como isso se desenvolveria. Aí ele me tirou de lá e veio para cá. Me juntei com o pastor Sério. E aí foi revelação em cima de revelação. Amém? É importante, né? Examinar a palavra de Deus todos os dias. Meditar nela, dia e noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Agora Paulo muda. Ele estava falando só dos hebreus, israelitas. Aí ele muda. Agora ele olha para nós, olhando para aqueles gentios, então ele estava olhando para mim. Então eu, opa, pastor, está olhando agora para mim, está falando comigo. Olha só o versículo 13: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ele foi levantado para exatamente levar essa mensagem aos gentios. Versículo 14: para ver se de algum modo posso incitar a emulação. Ou seja, para a pessoa que se iguala, né, ou supera outra pessoa. Isso significa semelhante ou supera outra pessoa. E nesse caso, os gentios, em determinado momento, e até porque vai avançando cada vez mais, o homem cria as leis, e essas leis que eles criam colocam acima da palavra de Deus. E aí as pessoas vão atrás dele, porque não examina a Escritura. Aí o que acontece? Então é isso. Mas o sentido aqui é que colocar o ciúme. Então ele colocando isso, ele estava colocando ciúmes do povo judeu. Emulação tá. Os de meu povo, vou ler de novo para ficar legal, né? Para ver se de algum modo posso citar a emulação, os do meu povo, e salvar alguns deles. Ou seja, os ciúmes.
Olha, eu estou colocando isso aí porque eles ficam ciúmes. Então, quando ele começar a argumentar a respeito do gentio, por que eles estão recebendo, fazendo essas coisas todas, aí eu vou levar a palavra para ele, o que significa. E assim Paulo converteu vários judeus. Essa é a mensagem. E o versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. Então, na realidade, quando nós aceitamos ao Senhor, e por causa toda essa ação, né, do que aconteceu ao povo, para nós já não vai gerar mais morte, ele vai gerar vida. Isso, versículo 16. E se forem santos as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Agora vem aqui o 17. Presta atenção. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Mais uma vez. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados do ramo da oliveira natural? Sim ou não? Foram quebrados. Foram quebrados. Onde é que eu estou aqui? 18? Não. 17. Isso. Foram quebrados. E tu, sendo oliveira brava. Aí, o que eu sou? O que eu era? Eu era oliveira brava. Você era o quê? Vamos repetir, ó. Eu era oliveira brava. Agora eu participo, agora eu fui insertado na oliveira natural. Amém? Que é Israel. Entendeu? Então você não foi insertado em Jesus, você foi insertado em Israel por causa de Jesus. Amém? Então é por isso que nós temos que ser assim, ó, com o povo judeu. Ele é o povo da promessa. Porque se você rejeitar os judeus, você está rejeitando Jesus. Sabia disso? Ou não? Jesus era o quê? Judeus era o quê? Ele era brasileiro? Jesus era o quê, gente? Judeu. Ele veio para os seus. Então, Jesus era judeu. Os apóstolos eram gregos ou judeus? Todos eles judeus. Judeus dizem ele. Por causa de Paulo, judeu. Um fariseu, judeu, da tribo de Benjamim. Dele começou tudo isso, pregando para os gentios. E essa mensagem vem até hoje. Amado, tem que dar glória a Deus. Diante de tudo isso, nós fomos enxertados. Então é a mesma coisa. Jesus diz assim: aquele que rejeita o filho, rejeita o pai. Ora, se eu vou ter ódio de um judeu, do povo da promessa, eu estarei fora. Por isso que estava meditando na palavra de Deus, disse assim: meu Deus, que coisa tremenda, isso vai ser verdade. Eu tenho que amar os judeus, porque eu faço parte do povo, desse povo. O judeu não foi enxertado a mim, aos gentios. Os gentios eles foram enxertados no povo, na oliveira natural. A oliveira boa. Eu era uma oliveira brava. Pela misericórdia de Deus, quando recebi, eu aceitei como Senhor da minha vida, Ele pega e coloca olha aqui, faço parte agora desse povo. Amém? Você agora faz parte de uma nação, de um povo. Glória a Deus. 18. Por isso ele diz assim: olha, não te glories contra os ramos. Está vendo? Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus. Não te glories contra os ramos.
não se coloque superior a eles. Isso eu estou falando de um povo santo que o Senhor escolheu. Não olhe pelo mal, pelas coisas ruins que ele pratica, porque nós também praticamos. Ou não? Então é fácil apontar o dedo, eles fizeram isso, fizeram isso. O que eles fizeram naquela terra que é seca? Transformou uma terra produtiva. Entendeu, amado? Então ele diz aqui, olha, não te glorie contra os ramos, versículo 18. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentastes a raiz, mas a raiz a ti. Porque você agora pertence a uma videira natural. E a bênção está para os judeus, para a raiz natural. Agora eu faço parte dessa. E eu posso me alimentar dessa seiva. Versículo 19. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É verdade? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. É verdade? Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, está vendo? Não sei o que está falando, a palavra está falando para você, olha, cuidado. Mas teme. Não diga, eu sou o novo Israel de Deus. Porque se a pessoa pode falar isso, está naquele sentido de que eu não quero saber. A mesma coisa quando a gente está pregando o Evangelho do Reino, ilustrando. Ah, não, tu vai para o céu? Ah, não, o que importa é que está junto de Jesus, mas não rejeita a palavra. Então tem que ter cuidado. Eu estou falando aqui, tenha cuidado. Então, olha, não diga, eu sou o novo de Israel, porque se você está descartando o povo de Israel, aí você pode ter uma surpresa, de na hora você está fora, e vamos ver aqui na frente algo tremendo, tá bom? Versículo 21, porque se Deus não poupou ramos naturais, Deus poupou Israel para que você pudesse entrar, fazer parte? Não, Ele não poupou naturais, também não te poupará. Versículo 22, considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também, tu serás cortado. Amém? Amém, pode dizer amém, você tem que ter certeza, convicção que é assim, amado. Se eu fraquejar, eu serei cortado, não adianta. Se eu não andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, eu serei cortado, amados. Você tem que ter essa convicção para ter certeza que você não pode vacilar. Deus usou essa estratégia, ou seja, usou porque estava no propósito dele, porque estava preocupado com o povo que ele iria trazer para junto dele. Mas ele tem ali como respaldo para pegar esse povo e colocar ali junto com o povo de Israel. 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se eles abandonarem as suas incredulidades, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha o que acontece. Hoje estou junto. Para que a videira? Boa. Somos um. Amém? Oliveira. Videira não, Oliveira. Aí eu ali. Fiz alguma coisa errada, o que vai acontecer comigo? Eu saio fora. Aí aquele outro ali, olha, que foi cortado. Deus é poderoso para fazer aquele que pertencia à oliveira natural, mas foi cortado. Ele é poderoso para pegar esse que foi cortado, é natural, e volta de novo a fazer parte. Amém? Amém? Então eu tenho que ter cuidado.
Você tem que ter cuidado. Os irmãos estão entendendo? É bênção, irmão. Bênção. 24. Pois se fosse cortado, deixa eu ver aqui, agora eu faço 25, não é isso? 24, vamos lá. Pois se fosse cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, olha, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são árvores naturais. É exatamente isso que diz aqui. Entendeu? Nós estamos ligados à oliveira natural, que é Israel. Se um daqui vacilar, digamos assim, essa igreja toda aqui, se um aqui vacila, o que vai acontecer? Nós vamos voltar para a videira natural, para ser enxertados de novo na oliveira brava. Voltamos para o mundo. E aqueles, o Senhor é poderoso para fazer o inverso. 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não se orgulhe em si mesmo. Aí está uma coisa diferente, mas eu botei outra coisa aqui. Para que não se orgulhe em si mesmo. Então você não tem que se orgulhar naquilo que você é. Entendeu? É o 20, tá aqui, si mesmo, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado o quê? A plenitude dos gentios. Agora os irmãos estão entendendo? O que Deus fez com o povo de Israel? Cegou a visão, tapou os ouvidos. Eles pecaram, fizeram alguma coisa errada e tiraram fora. Saiu. Para que os gentios pudessem ser enxertados. E aí está falando da plenitude dos gentios. Versículo 25. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Está vendo? Tudo aqui se relacionando, se colocando ali como central o povo de Israel. Mas nós devemos nos gloriar no Senhor, porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos ligados ao povo de Israel. Quando, porém, a eleição, amados, por causa dos patriarcas. Agora, veja bem, Deus nunca vai abandonar, porque a promessa que Ele fez a quem? Ao Abraão, Isaac, aos patriarcas. Amém? Então Deus nunca irá abandonar o seu povo. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Botei aqui na outra tradução: pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Amém? Então essa verdade que está escrita aqui, apenas nesse capítulo de Romanos 11. Amém, amados? Para concluir, versículo 30. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles. Versículo 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista daquele vos foi concedido. 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Hoje eu compreendi quando a palavra de Deus fala assim: graça sobre graça. Eu entendi de que graça Deus teve com o povo de Israel, e a graça que Ele teve com o povo gentil. Então, desde Ele fez um só povo. Então, se você não gosta de Israel, ou rejeita, que eu creio que aqui não tem nada disso.
Você sabe, quando chegar, você entrar em Jerusalém, no reinado do Senhor Jesus, você só vai encontrar muitos judeus ali. Amém? Amém. Irmãos, entenderam? Amém? Amém. 1 Pedro 2 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Amém. Essa é a bênção do Senhor. Agora você faz parte de direito do povo santo de Deus. Eu vou lutar para que isso se concretize no final. Sabe aquela parábola? Né? 20, é uma palavra, não, uma passada, uma palavra, não é isso? 20 benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas vem aquele em que não andaram de acordo com a palavra, fizeram alguma coisa errada, afastaram-nos de mim, nunca vos conheci. Então eu tenho que ficar atento, porque está escrito, e andar de acordo com a palavra. Se aqui tem alimento, mas não deixe de meditar na palavra de Deus, porque ela é bênção. Amém? Mas aqui nós aprendemos hoje que Deus jamais irá rejeitar Israel, e que nós fomos enxertados na oliveira natural. E aí nos tornamos um só povo, uma só nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém. Deus possa abençoar a todos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu sei que o assunto é profundo, parece complexo, mas não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus está voltando aí em breve, bem? Tá certo? Quantos creem que Jesus está voltando? Amém. Muito bem, para se cumprir a palavra. Amém? E essa palavra é verdadeira e fiel. Entendemos mais sublinhadamente, mais claramente, que Deus não rejeitou Israel. Há uma rejeição secular de Israel, né, ao longo dos séculos, mas Deus vai cumprir esta palavra que está escrita. Agora, quero fazer você pensar. No dia da ressurreição, quando o Israel que creu em Deus, né, mesmo antes de Cristo, ressuscitar dos mortos, qual será a fisionomia dele? Não é de judeu? Você não é judeu? Eu só doido para ver como é que é a face de Davi, por exemplo, rei Davi. Como é que deve ser a carinha dele? Cara de judeu, irmão. O narizinho do judeu é um pouco mais pronunciado, né? mais pontudinho assim, que são características. O povo árabe e o povo israelita tem um nariz mais pronunciado. Então, aqueles que morreram na fé, nossos irmãos da fé, não é, que não faz parte da igreja gentia, são os judeus. No dia que o Pedro ressuscitar dos mortos, no mesmo dia que vai ressuscitar Davi, vai ressuscitar Pedro, vai ressuscitar todos os santos. Nós vamos ver a cara de Pedro. Como é que você acha que é a cara dele? Você acha que ele tem cara de brasileiro? Você acha que o cabelo dele é assim, encarapinhado igual o meu? Ele tem cara de judeu, irmão. Pedro nasceu judeu. E a palavra de Deus diz: a salvação vem dos judeus. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma defendendo judaizar a igreja cristã. De maneira alguma. A palavra foi muito bem explanada. Está sendo dito aqui que parte daquele povo é eleito da graça. E essa parte que é eleito da graça, junto com a igreja, vai ser glorificada naquele dia. Quantos podem dizer amém? Vai ser um só, Israel. Já não haverá mais Israel natural e Israel espiritual. Vai ser um só Israel, um só povo santo. Nós vamos celebrar junto com eles lá em Jerusalém, porque não é em qualquer lugar, é lá em Jerusalém. Amém?
E eu vou ver como é que é a face de Pedro, vou ver como é que é a face de Paulo, eu vou ver como é que é a face de Isaías, de Jesus, então, meu rei, que nasceu judeu. Eu espero que ele, eu vê-lo face a face, eu poder contemplar o seu rosto. Nós precisamos realmente nos apegar à verdade de Deus, amém? Eu estava falando com alguns irmãos que existem muitas vozes hoje na internet, muitas. A internet, ela populariza a pregação do Evangelho. Qualquer criança pode pegar o celular em casa e começar a falar, irmão. Qualquer adolescente, qualquer jovem. Então você ouve muitas palavras da rede mundial, não é isso? Mas eu quero dizer a você, apegue-se mais firmemente às palavras do Evangelho, da palavra de Deus, a Bíblia, as promessas. É um tempo que se aproxima a vida de Jesus, nós temos que nos agarrar às promessas. E não é promessa de bênção, casa, comida e roupa lavada, não, irmão. Não é essa promessa que você vai ficar próspero e rico, não é isso não. É as promessas proféticas de Deus. Estas profecias vão se cumprir cabalmente sobre a terra, está escrito. Cabalmente é totalmente. Amém, amado de Deus? Guarde no seu coração essa informação divina que Deus acrescentou na sua vida. Israel continua sendo o ponteiro de Deus, o termômetro de Deus. O que acontecer lá em Israel é a profecia se cumprindo para a vida do nosso Rei Jesus. Amém. Nós devemos glorificar a Deus, porque o ponteiro está andando, porque está se aproximando esse dia. Amém? Estenda suas mãos ao céu, vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, louvado seja o Senhor pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdadeira, ela é verdade. O homem pode ter muitas interpretações, o homem pode criar vários evangelhos, ou pseudos evangelhos, mas a Tua Palavra pela qual o Senhor jurou, a Tua Palavra pela qual o Senhor zela para cumprir sobre a terra, é uma só, e ela vai se cumprir. E nós anelamos, Senhor, o cumprimento da Tua Palavra, porque o cumprimento dela trará à luz a vinda do reino de Deus. Nós ansiamos por esse dia maravilhoso, em que o Rei Jesus descerá do céu, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Então cumpra a Tua Palavra, meu Deus. Instrui o Teu povo na Tua Palavra, que a Tua Palavra cada dia mais seja o alimento da Tua igreja. Tu prometeste, Senhor, que haveria fome e sede da Tua Palavra sobre a terra. Que o Teu povo esteja sedento, sim, Senhor. Não de qualquer novidade, não de palavras bonitas ou inventadas, mas da Tua verdade. Nós queremos a Tua verdade, somente a Tua verdade. Então nos habilita e nos abençoa, que a Tua graça seja sobre o Teu povo, que a Tua graça seja sobre toda a Tua igreja, todas as congregações, todo o Teu povo reunido no Brasil e no mundo, mas também, Senhor, a Tua graça seja sobre nossos irmãos, que são lá de Israel, os judeus eleitos da graça, que vão passar pela tribulação, mas o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, e haverá remanescente, e haverá salvos, porque Jesus veio também para eles. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nós te bendizemos pela Tua palavra, verdadeira e eterna. Louvado seja o Teu nome. Recebe toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo louvor. Jesus, Tu és maravilhoso. A Tua palavra é maravilhosa. Tu és a própria verdade. Então nós Te glorificamos nessa noite, em Teu nome, Jesus, para a glória e honra de Deus Pai, e para a vitória do Teu povo sobre a terra. Amém e amém. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. Pode glorificar mais forte.